a gente continue, né, com esse mundo multicultural, multilateral. A gente tem muito para aprender, né, quanto mais a gente tem pluralidade, mais a gente tem melhores soluções para os problemas. Olá pessoal, começa aqui o nosso diagnóstico por dentro do mercado, numa parceria com a CBDL, trazendo os aspectos importantes desse segmento que, sem dúvida alguma, cuida da gente, né? Acho que essa é a melhor forma de explicar o que é o diagnóstico e o que é a CBDL, uma entidade que é a voz ativa desse setor, com grandes empresas associadas, enfim, você já acompanha o nosso programa e sabe principalmente da importância que ele tem para trazer os aspectos do segmento. E hoje eu estou muito feliz, mas estou muito feliz, tanto que estamos fazendo um programa, né, num outro formato, que é presencial, que estamos recebendo aqui o Vitor Muniz Júnior, que já foi, inclusive, vice-presidente da CBDL, ele que é diretor de Marketing e Excelência Comercial, Chapter Lead, da Roche Diagnóstica na África, Nairobi, no Quênia. Imagina então esse papo como vai ser super saboroso e também cultural, político, econômico e principalmente sobre diagnóstico. Vitor, que alegria tê-lo aqui, principalmente para contar um pouquinho, né, da tua história e dessa nova etapa de vida. Muito obrigado, Elias. Obrigado também à CBDL. Obrigado à Roche Diagnóstica Brasil também por me receber aqui essa semana. Então, muito bom voltar ao meu país e ter a possibilidade de conversar contigo mais uma vez. Essa não é a primeira vez, a gente, como comentou muito bem, tivemos a oportunidade de conversar no ano retrasado e a gente também conversou quando a CBDL celebrou 30 anos, né? Então, é uma honra, Elias, sempre bom estar contigo. Não poderia perder essa oportunidade de estando no Brasil para que a gente possa conversar sobre as diferenças, né, entre o continente africano, o Brasil, a América Latina. Então eu estou muito empolgado, muito feliz, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Mas quem ficou muito feliz que você participou é o Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL. Então vamos então à palavra do presidente. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje nós teremos a grande honra de repetir um convidado nosso, mas que tem uma experiência de vida muito rica e, na verdade, vem enriquecendo cada vez mais. Vitor Muniz, que já foi aqui entrevistado pela Roche Brasil, hoje será já por sua nova experiência. Na verdade, os horizontes se ampliaram e ele tem, com a sua garra, conhecimento, muita energia e vontade de criar valor por onde passa, uma nova experiência. Espero que vocês assistam, aproveitem bastante, compartilhem com seus amigos, porque Diagnóstico por Dentro do Mercado tem sido conduzido com brilhantismo por Elias Awad e cada vez mais trazendo muitas histórias desse nosso setor do diagnóstico in vitro. Essa história, que é de uma riqueza ímpar, ela precisa ser contada e compartilhada. E espero que vocês nos ajudem a fazer isso no nosso mundo do diagnóstico laboratorial. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado então, Carlos. Bom, primeiro eu queria que você falasse, né, um pouco do Carlos Eduardo Gouveia, né, da importância também de estar associado à CBDL e de participar da CBDL. Claro, Carlos tem feito um trabalho fantástico como presidente da CBDL. Eu fui vice-presidente entre 2020 e 2021. 2022, 2023 eu fui diretor tesoureiro e fui reeleito. Só que no ano passado, 2024, eu acabei saindo, indo para a África e assumiu uma colega aqui do trabalho, da Roche. Mas eu continuo acompanhando a CBDL, sei da diferença que ela faz para todo o segmento de laboratório, de diagnóstico laboratorial e o quanto isso tem impactado positivamente. Eu tenho trazido várias ideias da CBDL também para o continente africano. Vai ser muito bom a gente conversar sobre esse tema. Muito bom. Aliás, aprontamos uma para o Carlos na festa de final de ano. Eu fiz uma palestra, o Talk Show Biográfico.
E nós trouxemos a história, né, uma homenagem ao Carlos, né, desde a infância, adolescência. É uma carreira brilhante, né, um ser humano incrível. Sim. Então ele ficou bastante emocionado, e todos nós, porque conhecemos um pouco mais da essência, né, do Carlos Gouveia. O Carlos é uma pessoa maravilhosa que luta genuinamente pelo direito dos pacientes, luta também para que o diagnóstico seja acessível para todas as pessoas no Brasil. Eu comecei em diagnósticos laboratoriais em 1995, então esse ano eu estou completando 30 anos na área da saúde. Eu comecei numa empresa de diagnóstico, depois fui para uma outra empresa de diagnóstico, aí eu teve um ato de 4 anos numa empresa de dispositivos médicos, voltei para uma empresa de diagnóstico e agora vou completar 6 anos na Roche. Comecei aqui no Brasil como diretor de desenvolvimento de novos negócios, fui diretor de transformação em saúde, fui diretor de inovação e consultoria e tive essa oportunidade dessa experiência internacional, nós chamamos de International Assignment. Eu sou expatriado pela Roche em Nairobi, no Quênia, e para mim é uma honra também estar no continente africano, até porque minha mãe tem raízes na África. Bacana. Né, não parece muito aí pela miscigenação, pelas misturas ao longo do... Então, para mim eu me sinto em casa, né, na África, as pessoas são maravilhosas, é um continente muito diverso, um continente gigante. Da minha trajetória, assim, para mim, muito importante, lá na África tem 54 países, 1,4 bilhão de pessoas, e tem obviamente também os seus desafios, né? A África hoje, 600 milhões de pessoas não têm acesso à energia elétrica. O Banco Mundial tem um projeto bem ambicioso, chama Missão 300, que é para endereçar, resolver para 50% dessas pessoas, para 300 milhões. E a gente, né, a Roche em si, nós somos o grupo que mais tem investido em diagnóstico laboratorial. Nós temos 6 afiliadas, que nós chamamos de networks, que a gente cobre praticamente todo o continente. Nós temos afiliadas na África do Sul, Johannesburg, nós temos no Egito, no Cairo, nós temos em Nairobi, no Quênia, onde eu estou estabelecido, onde a gente coloca que é o headquarter da África. Temos também em Casablanca, no Marrocos. Abrimos recentemente em Lagos, na Nigéria, e também abrimos em Abidjan, que é Côte d'Ivoire, que é a Costa do Marfim. Então hoje nós temos uma presença que hoje nenhuma outra empresa tem. Obviamente também trabalhamos com os nossos parceiros de negócios para que a gente realmente consiga dar o acesso para todas as pessoas. E mesmo com essas dificuldades de ter lugares remotos, nós acabamos de lançar a Lumira DX, uma aquisição da Roche. Lançamos na África do Sul, lançamos em Nairobi há 2 semanas atrás, que é um equipamento de point of care, que ele tem autonomia de até 8 horas, sem necessidade de energia. A bateria segura por 8 horas, e todos os produtos, os reagentes são de temperatura ambiente. Então, para a gente vai ser algo revolucionário para realmente trazer o diagnóstico para a unidade básica de saúde, quando for necessário. E nós atuamos hoje tanto no diagnóstico centralizado, mas também pensando no descentralizado, principalmente por situações como essa, onde você tem pessoas que não têm energia elétrica, são locais remotos. Então, a nossa ideia é realmente levar o diagnóstico para todas as pessoas na África. Quer dizer, é uma área que praticamente detém 16, 17% da população mundial. Exatamente, é uma área e a população mais jovem hoje no mundo. Então a força de trabalho no futuro vai ser na África, né? A gente tem países aí como a Nigéria, com 226 milhões de habitantes, quer dizer, uma população maior que o Brasil, numa área menor, mas está crescendo. E você tem outras populações, outros países muito fortes. É um continente com muitos recursos naturais, né? Então muita coisa, né? O nosso celular precisa da África para que a gente tenha aí os nossos dispositivos de comunicação. Eu estou muito honrado de estar lá, tenho aprendido muito nesse 1 ano e meio. Para mim foi uma experiência transformadora
e que muito me enriquece não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista humano, né? Meus filhos foram para lá, tenho 3 filhos que estão lá, estão estudando, aprendendo a falar inglês, aprendem um pouco do Swahili, né? Do Kiswahili, que é a língua que é falada hoje no Quênia, também fala na Tanzânia, fala também na República Democrática do Congo, o Uganda está começando, o Ruanda também, então inclusive existe um plano que o Kiswahili pode ser a língua que mais representa a África, porque hoje é uma língua que passa fronteiras, né? Então é interessante assim, um queniano, a Quênia tem mais de 40 tribos, então você tem uma pessoa que é um Kikuyu, que é a tribo mais prevalente, então a pessoa fala Kikuyu, ela fala Kiswahili e fala inglês. Uau. O inglês é a língua oficial do Quênia e a língua mãe é o Kiswahili. E cada tribo tem, né, os Lus tem a sua própria língua, a Luya, os Kalindins, que são os corredores, né, que sempre vêm aqui, competem da São Silvestre, fazem um bom trabalho. Então, e tem outras tribos maravilhosas, é um povo fantástico. Aliás, você falou da São Silvestre, né? Eu cobri muitas São Silvestres, né? Inclusive numa época em que era meia-noite, né? A corrida e a briga era para ver se beliscava pelo menos um terceiro lugar, né? Porque primeiro e segundo já sabia que seriam de quenianos, né? Ou de quenianas, né? Agora, aproveitando esse lado do esporte também da África, eu cobri a Copa de 98 e me chocou muito ver 2 aspectos, né? Primeiro, a Holanda, onde o técnico era branco e tinha um auxiliar preto e um branco. Então ele dava orientação, o preto falava com os jogadores pretos e o branco falava com os jogadores brancos. E na África do Sul também, que o Philippe Concier era o técnico, era um francês, e quando saía gol da África, os brancos comemoravam do lado, os pretos comemoravam do outro. Ou seja, ainda estamos falando de 25 anos praticamente atrás, né? Ainda um resquício, né, do apartheid. Hoje, o que representa apartheid ou ficou para a história? Ficou para a história, não representa mais, não representa. É muita união na África do Sul, as pessoas estão todos sul-africanos, todos focados em melhorar o país, em trazer acesso. Está muito no caminho aí do Brasil, né, que a gente é uma nação só, a mesma coisa na África do Sul. E no Quênia, então, por exemplo, as pessoas super unidas, né, então a convivência é muito boa. Eu me sinto em casa, né, nos 2 países. Na verdade, eu me sinto em casa em toda a África. Eu estive na Côte d'Ivoire, em Costa do Marfim, em Abidjan. As pessoas me receberam super bem. No Marrocos, a mesma coisa. Na Nigéria, em Kigali, em Ruanda. Eu me sinto em casa. A África é minha nova casa, né? Então, assim como eu tenho a minha casa aqui no Brasil, é uma casa, você vai ficar para sempre na minha vida. Então, eu tô super feliz. A África, para mim, é o futuro, né? Como eu comentei, a maior parte da população jovem está lá, então vai ter um bônus demográfico. É um local que eu falo, eu não tinha noção, né? Você falou dos quenianos, quando me falaram do Quênia, eu me lembro dos corredores, né? Que vinham da São Silvestre. Era minha... E hoje eu vejo que, para mim, foi uma bênção ter tido essa oportunidade de conhecer. Eu moro na África Oriental, então assim, é muito diverso, inclusive do ponto de vista religioso, né? Tem uma comunidade cristã, tem uma comunidade muçulmana, islâmica, e todo mundo convive em paz, convive em harmonia e se respeita. Para mim, acho que isso é super importante. Muito bacana, muito bacana. Agora, você sabe, eu sou biógrafo, né? E eu amo as histórias, né? E sem dúvida alguma, né? Uma história vencedora, uma história importante, né? Ela tem uma base sólida, né? Claro, religião, trabalho, mas a família. E uma decisão como essa sua, não dá para tomar sozinho. Sim. Compartilhar com a família. Como a família recebeu, né? Alegria, né? Desse convite para você, mas também acompanhá-lo nessa iniciativa. A família recebeu super bem. A decisão foi de que era uma oportunidade não só para mim, mas também uma oportunidade para a família. Os meus filhos estão se beneficiando muito bem, né? Porque eles estudam, sempre falaram português, né? Aqui no Brasil.
agora estão falando inglês britânico, sou de uma escola internacional, que tem pessoas do mundo todo, e estão aprendendo inglês, logo eles vão aprender também o Kiswahili, vão aprender francês, espanhol, mas é muito importante para eles, eles estão felizes. A vida hoje para mim, comparado com que eu nasci e fui criado em São Paulo, é uma vida mais calma em Nairobi. Eu me sinto ainda mais tranquilo, né, em relação ao ritmo. O trabalho, para mim, hoje é muito maior, porque atendo todo o continente, 54 países. Mas a família está super bem estabelecida. E às vezes eu comento, que o meu contrato acaba no final do ano que vem. Então a gente tem que começar a pensar, talvez em voltar, e qual local. Pode ser em outro país, né, em outro continente, mas eles se apaixonaram por lá, estão felizes, e eu vou ficar sempre com o meu coração também no Quênia, né? Acho que todo lugar que a gente passa e é bem recebido, as pessoas nos tratam bem. Eu vou muito aos laboratórios, continuo, né? Eu já fazia isso muito ao Brasil. Para mim, você aprende, ainda mais eu que trabalho no marketing, eu preciso entender as necessidades dos laboratórios, então como eu ia aqui para entender o fluxo de trabalho, via como o recebimento das amostras, como as amostras circulavam dentro do laboratório, como era a configuração. É o mesmo trabalho que eu faço, muito liderando pelo exemplo também. Eu tenho uma equipe de praticamente 30 pessoas, sou o líder de toda a equipe, aí tenho os sub-chapter leads, que cuidam das áreas de clientes, né, de Core Lab, né, laboratório central, biologia molecular, patologia, e temos essa área que chamamos de Near Patient Care, que é mais próximo do paciente, que tem soluções para diabetes e também para point of care. Então, continuo sendo o mesmo trabalho, mas agora mais voltado para a África, que tem uma diferença de maturidade. O Brasil é um país bem avançado, né, na saúde, embora a gente reclame. A gente está num caminho aí ascendente, né? Sempre vejo que a CBDL, o mercado cresce, porque o acesso também cresce. E o Brasil é um bom modelo, né? Tudo que o Brasil conseguiu em termos de saúde, né? Quando a gente vê expectativa de vida ao nascer, o acesso que o Brasil tem, programa de vacinação que é de classe mundial, o programa de HIV do Brasil é referência mundial. Então o Brasil tem vários pontos, né, que eu trago para lá, principalmente os países que falam português, como Moçambique, Angola, Cabo Verde, estão muito abertos para ouvir do Brasil. Mas também o Brasil é uma referência para a África do Sul, porque parte dos BRICS. E você fala que é brasileiro, as pessoas gostam, né, por causa da nossa cultura diversa. Então eu continuo firme, aprendendo muito na África, e eu tenho certeza que a África daqui a 10 anos vai ser um outro cenário de saúde também, de acesso e diagnóstico. Tudo começa pelo diagnóstico, né? Então por isso a organização que eu trabalho fez esse investimento grande, e a gente tem a ambição de crescer o acesso em 10 vezes em 10 anos. Então a ambição é muito grande, né, de chegar com um número maior de pessoas tendo acesso às nossas soluções diagnósticas. Fantástico. Aliás, a Roche está para completar 140 anos, né? Exatamente. 2026, né? Uma trajetória linda, brilhante, acho que sem dúvida uma das maiores companhias do mundo. Você falou da HIV, né? Sem dúvida alguma, quando surgiu e depois de anos ainda, a África, né, chocou muito, né, pelo nome dessa doença, e tivemos a pandemia recentemente, onde clamávamos, né, por vacinas também para a África, que acabava não recebendo no volume. Como é que está hoje essa situação de virose na África? A África tem programas de HIV muito bem estabelecidos, né? Então a gente vê que é controlado, necessita muito de apoio dos governos, mas é uma prioridade. Então eu vejo que a parte de HIV está controlada, e mais os governos assumindo essa responsabilidade. A gente também verifica que é importante que o próprio governo local seja responsável e sem nenhum tipo de dependência externa. Obviamente existem apoios, mas a gente vê que é uma responsabilidade na saúde dos governos.
O que a gente observou bastante foi o Mpox, que começou ali na República Democrática do Congo. Nós atuamos junto com os governos, né, providenciando os testes laboratoriais, tudo começa com os testes. Hoje já tem vacina também para o Mpox, que está acontecendo na República Democrática do Congo e outros países que foram afetados. São vários países, foram 20 países afetados. O CDC da África faz um acompanhamento semanal, todas as quintas-feiras, sobre como está evoluindo. Tivemos o Marburg em Ruanda, e Ruanda super efetivo, em menos de um mês endereçou, capturou e eliminou a questão do vírus, mas sempre vai vir, né? Essa região sempre vão vir novos patógenos e a África está muito bem estruturada também na parte de sequenciamento para verificar novos patógenos, novas situações que possam ocorrer. A parte de vigilância epidemiológica na África é muito forte. Então a gente está muito perto. Agora nossa missão realmente é levar, né, ou trazer mais diagnóstico para que as pessoas consigam ter uma saúde mais preventiva, né, do que reativa. Então o diagnóstico vai trazer esse ponto da prevenção, e quanto mais você faz diagnóstico, mais check-up, melhor você está preparado para ter uma melhor qualidade de vida. Lá se tem autoteste já nessa linha, né, da própria pessoa comprar um teste e poder fazer? Eu ainda não vi, a gente ainda tem lá o padrão, né, que são laboratórios centralizados, e tem a parte de teste rápido, mas é mais feita nas farmácias, em alguns países, depende da legislação. Mas hoje em dia o laboratório não tem ainda, o autoteste tem para Covid, né, e para... E foi o mais recente. E estão também trabalhando com teste para gripe, que é influenza A, influenza B. Perfeito, muito bom. Bom, certamente você falou que em dezembro de 2006, né? 2026, perdão, né? Esse contrato pode ser estendido ou não. Então, certamente, né, a África, né, Nairobi vai deixar saudades para você. Você também vai deixar saudades para o pessoal lá, pela pessoa maravilhosa que você é. Mas até para passar um pouco desse panorama, depois você vai explicar mais para a gente, ó. Nairobi é a capital, cidade mais populosa e principal centro urbano, financeiro, econômico, corporativo e cultural do Quênia. Parece uma metrópole, você vai explicar se é ou não, né? Sim. E a cidade da África Oriental está localizada a cerca de 1.700 metros de altitude, às margens do rio Nairobi, no sul da África, e também a capital do safari da África, né? Então, sim, agora vamos falar um pouco da parte cultural, da parte econômica, gastronômica, né? Sim. Para conhecer um pouquinho mais. Nairobi é fantástico. Eu moro praticamente atrás de uma floresta, que chama Floresta Karura. Moro num bairro chamado Westlands. E eu não preciso sair do bairro, tem praticamente tudo lá. Tem bons restaurantes com boa culinária queniana. Tem bons locais para levar as crianças para se divertirem, parques. Tem o próprio parque dentro da Karura Forest. Dá para correr, dá para andar de bicicleta. Tem também restaurantes. Tem também um ambiente, um local chamado Village Market, que você tem praticamente o acesso a todos as lojas locais, da cultura. Tem muito da feira Maasai, né? Maasai é uma tribo super emblemática. Você falou de safari, eles vivem basicamente no meio, né, dos animais mais significativos, né, da África, né? Leão, elefante, girafa e rinoceronte. Eu tenho tido a oportunidade de ver esses animais, e era coisa que eu via na televisão, e realmente é fantástico. Lá é a parte cultural, a parte também de ter a possibilidade, né, de estar perto da natureza. É deslumbrante. Assim, eu recomendo quem puder um dia passar por Nairobi para fazer um safari. Tem um parque nacional dentro da cidade que você pode fazer o safari. Tem o centro das girafas, o Giraffe Sanctuary. É tudo muito acessível também. Então é uma cidade que não perde para nenhuma cidade, uma metrópole, né? Então tudo que eu penso que tem aqui em São Paulo, eu também acho em Nairobi, né? E o Quênia também tem nessa direção de que somos todos quenianos, né? Não importa a minha tribo,
Então isso tem sido bom, as pessoas usam ali a sua pulseira com a bandeira. Nós somos quenianos, então tem uma unidade nacional muito boa. É uma cidade vibrante e as pessoas que fazem a diferença. As pessoas são muito educadas. Eu queria que você falasse, até explicar um pouquinho mais sobre a gastronomia, mas também com esse gancho que você deu, eu estava lendo, né, que é um povo muito aguerrido. Em 2024, não sei se você já estava lá nesse período, né, foi às ruas para lutar pelos direitos contra o aumento dos impostos, né? Sim. Então a gente muitas vezes aqui fala, nossa, nós somos muito passivos, a gente, né, aceitamos facilmente, né, algumas imposições, tal. E o povo foi pra rua lá. Você estava lá já nesse período? Você fala da gastronomia. Estava. Realmente o povo tem se posicionado, né, em relação ao que pode impactar a própria qualidade de vida deles, né? Assim, se entra algumas contas a mais, eles acabam não tendo acesso, já é desafiador. Mas o povo realmente lá se posiciona bem, as pessoas conseguem falar também livremente, né? Então o país também é um país que tem liberdade de expressão e as pessoas falam livremente, colocam os pontos de vista em relação ao governo. É um povo realmente aguerrido, guerreiro, mas ao mesmo tempo também é um povo amigável, né, com as pessoas. Mas é um povo que luta pelos seus direitos, porque realmente precisam fazer o melhor para suas famílias, né? Então acho que é um povo também muito família, muito focado em preservar a cultura, a tradição. Então isso faz a diferença. A culinária tem muito bantu, né, da África, mas também tem muita influência indiana, uma certa influência europeia. Na verdade lá a gente acha obviamente não como São Paulo. Essa semana eu tô matando a saudade, porque São Paulo, Brasil, alimentação aqui... São Paulo tá incrível, né? Pra mim é a melhor. Não sei, não é porque eu sou daqui, mas a comida do Brasil é melhor. Mas lá tem tem restaurantes italianos, tem restaurantes franceses, então tem tudo. Mas a culinária é bem rica e por Nairobi ser uma metrópole, né, muito cosmopolitana, tem pessoas do mundo todo. Isso também ajuda nessa diversidade. Muito bom. Aliás, eu cometi um equívoco, que eu falei 140 anos da Roche, são 130 anos, né? Que são completos agora em 2023. Vitor, olha, mais de 30 anos na indústria da saúde, né, e 25 no segmento diagnóstico in vitro, enfim, você tem um olhar sobre esse setor que, sem dúvida alguma, nacional e internacional. Então, quais são os marcos que você pode trazer do setor do segmento da saúde, né, de diagnóstico, que hoje, né, nos leva a vibrar com esse momento que a gente está vivendo? Mas lá atrás, onde é que foi o início dessa carreira, assim, dessa trajetória tão incrível? Eu lembro que no início, em 1995, era muito ali a parte de imunologia, de imunoensaios e a parte de bioquímica e equipamentos manuais, né? Então você tinha leitora, você tinha lavadora, tudo era muito artesanal. Os volumes também eram pequenos, então você conseguia gerenciar. À medida que o diagnóstico foi ficando mais relevante, mais importante, os volumes começaram a aumentar. E eu pude ver, né, essa primeira geração, depois a segunda geração, que já, ao invés de ser manual, era semi-automatizado. Depois a gente veio para automação, um equipamento totalmente automatizado, acesso randômico. Então veio essa geração de equipamentos. Depois veio uma geração de equipamentos que integrava a bioquímica junto com o imunoensaio. Então você tinha um tubo só para o paciente, então isso é muito melhor para a experiência do paciente, que faziam todos os testes, que ainda faz até hoje. Depois veio a geração que você podia colocar reagentes, mesmo com o equipamento em funcionamento, e veio também a era da automação, né? Então todos os processos que a gente vê hoje de robótica, que a indústria automobilística a gente tem hoje em laboratório, né? Desde o pré-analítico, como você faz o sorteamento, centrifugação, a amostra entra dentro de uma esteira, vai em cada equipamento, depois essa amostra vai para um pós-analítico, fica arquivada, tem equipamentos grandes
E o mais importante para mim, eu vejo hoje, é a área de informação, a digitalização em saúde e o quanto o laboratório pode trazer, né, de informação para que o sistema de saúde tome melhores decisões, né, clínicas baseadas em evidências do laboratório, dos resultados laboratoriais. Então a gente tem investido muito em como gerenciar esses equipamentos, como pegar essa informação, ajudar o médico a tomar melhor decisão, com suporte de decisão clínica, como também a gente tem feito um trabalho para melhorar sempre as operações, para que tenha sempre um melhor desempenho em relação ao que a gente vê do diagnóstico, ser responsável você acaba investindo em diagnóstico e você reduz custos totais no sistema de saúde como um todo. Sem dúvida. Então, esse foi os maiores marcos e continua evoluindo, né, a parte de diagnóstico centralizado muito forte com automação, e a gente tem visto possibilidades de triagem, né, com testes rápidos com point of care, principalmente em áreas remotas, como eu comentei na África. Então eu estou vendo essa evolução vindo muito forte. Isso falando mais assim de laboratório central, de muita evolução similar em biologia molecular. A área de patologia imunistoquímica tem crescido bastante também, e faz muita diferença do diagnóstico ao tratamento, né? Como eu identifico uma mutação e como aquela terapia vai atuar melhor se a gente sabe que o paciente tem aquela mutação. Então o diagnóstico continua, eu acredito que nos próximos 10 anos vão ter muito mais novidades. A Roche tem trabalhado forte para trazer tecnologias que hoje estão mais em áreas separadas para o laboratório central para aumentar a eficiência. Uma delas que eu posso falar muito mais no sentido de futuro vai ser a espectrometria de massas, como essa espectrometria de massas vem para o laboratório central, e isso vai fazer uma transformação muito grande, totalmente automatizada. A parte de sequenciamento, a gente vai investir bastante. No futuro a gente vai ter um equipamento que vai melhorar ainda o acesso para os testes genômicos. Então o futuro é promissor, né? Eu ainda tenho pelo menos mais de algumas décadas, eu acho, pelo menos uma década a mais de trabalho, e quero estar nessa 4 décadas ou até mais, se for possível, fazendo parte dessa história, né? Dentro do Brasil, né? Aí eu vejo pela CBDL o trabalho o tempo todo que eu acompanhei aqui, mas também sendo um brasileiro representando a CBDL e representando o Brasil fora. Então muita coisa boa está por vir. Não tem nada, é bonito, né? Como você disse, levando aprendizado daqui para lá, trazendo de lá para cá também, né? Exatamente. Fazendo essa mescla. E você tocou um ponto muito importante, Vitor, que é essa prevenção da saúde, né? As empresas estão preocupadas hoje, né, realmente em cuidar dos seus colaboradores, né? Previamente, os planos de saúde também, né? Aceitam por mais facilidades hoje que você faça seus exames, né? Prevenindo alguma coisa que pudesse acontecer futuramente. Então isso realmente é uma realidade hoje que faz parte da área da saúde. Sim, faz. Hoje a mudança, a tendência da saúde é a tendência da prevenção, né? É sair ali da doença para prevenir a doença, né? Ou você diagnostica, consegue ter o diagnóstico da doença, você trata, você previne e você para as doenças. Então a estratégia hoje do futuro vai ser realmente, todo mundo tem que ter, a gente fala muito da parte de câncer do colo do útero, né, da possibilidade de fazer o teste de HPV por PCR, por biologia molecular, que é um teste que pode ajudar as pessoas, as mulheres, as famílias a salvar vidas, né? Se você identifica o câncer do colo do útero antes e você intervém, a mulher, né, a família vai ter uma pessoa ali que é o centro, né? As mulheres, né, são o centro de qualquer família, e são elas que, na verdade, nos geram. A gente está aqui por causa das mulheres, então
Para mim isso é fundamental, a prevenção e o diagnóstico fazer parte dessa jornada do paciente, e que ali, quanto mais eu atuo aqui, melhor eu vou ter a qualidade de vida de todas as pessoas. Muito bom, excelente. Bom, você já está, né, algumas décadas e tem outras pela frente ainda na área de liderança, né? E nós estamos vivendo um problema nacional, mundial, né, que é a formação de novos líderes, né? As empresas estão carecendo disso em todos os níveis, né? Presidência, gerência, enfim, né? Supervisão e tudo mais. Talvez até haja uma falta de interesse, né, de se tornar um novo líder e automaticamente carregar todas as responsabilidades que a liderança exige. Então eu queria que você trouxesse um pouco, né, do teu estilo de liderança e principalmente, né, no que precisou ser transformado com essa experiência agora na África. Claro, o meu estilo de liderança é liderança ativa e realmente dentro do campo, junto com as pessoas. Eu sou um líder que está perto de todo mundo, que faz... além disso, a proximidade, né? Toda semana eu faço reunião com as pessoas da minha equipe individualmente, entendendo a situação deles no trabalho, mas também entendendo o que está acontecendo na vida deles pessoal, porque isso tudo influencia. E quanto melhor eles estiverem na vida pessoal, melhor eles vão atuar na empresa. Lidero muito pelo exemplo, né? Estou sempre indo nos clientes, falando dos produtos, entendendo a experiência do cliente, a necessidade, as ambições, os desafios. Então eu atuo muito de maneira a inspirar as pessoas a fazerem o mesmo. Eu vejo, e na África a gente está num caminho bom, e eu tenho investido muito nisso, na formação de novos líderes. Tem um bom plano de sucessão. Então a gente tem um mapeamento das pessoas. Eu, basicamente, hoje tenho 2 pessoas que podem me suceder, né? São minhas sucessoras, os sucessores, e novas pessoas aí também no portfólio, no pipeline. Mas nós criamos um programa que não é só na Roche Diagnóstico, mas também na Roche Pharma, e eu hoje estou ajudando uma pessoa que cuida dos mercados que falam português, lusófonos, e que eu estou ajudando ele nos próximos passos. Tem pessoas da minha equipe também que a gente tem desenhado muito claro qual é a sua história até aqui e aqui para frente nos próximos 10 anos, onde você quer estar. Porque eu também vejo, quanto mais você escreve, mais você planeja, mais você também vai na direção. Então a gente tem hoje essa pessoa da Pharma, eu tenho hoje mais 3 pessoas da minha equipe que estão, na semana que vem eu começo com mais um. Então não é só arquitetar a carreira dessas pessoas e a formação para que elas sejam líderes, né? E também dar espaço para que elas atuem. Eu deixo, eu faço acompanhamento, suporto ali à disposição, mas também a gente tem que deixar as pessoas fazerem por si sós, pensarem por si sós, terem atitude. O líder precisa ter atitude, né? O líder precisa ver o cenário e atuar, né? Não deixar, né? Sabendo que a coisa como a gente vai atuar aqui e vai levar para a direção correta, na estratégia que foi estabelecida, o caminho que a gente, né? O que a gente escolheu, quais foram nossas escolhas e a gente está seguindo essas escolhas. Então é muito disso que a gente tem conversado e desenvolvido. Eu tive 2 experiências super positivas. Uma pessoa da minha equipe da África do Sul foi para Holanda, e uma outra pessoa que reportava diretamente a mim, o gerente de excelência comercial, ele foi para a região Europa, Oriente Médio, África e América Latina, reporta diretamente para a Suíça. Então é ótimo ver também as pessoas crescendo, né? Acho que todo mundo, a gente não pode segurar ninguém, na verdade a gente tem que, quando mais tiver pessoas, isso vai rodar cada vez mais pessoas chegam, mais pessoas crescem, as pessoas se aposentam e você tem um ciclo virtuoso. Esse é o caminho que a gente tem atuado hoje na África.
Bom, eu avisei, né, que ia ser um baita programa aqui, que a gente ia aprender bastante, ia se emocionar, né, com a forma com que o Vitor trouxe um pouco da história dele, o aprendizado dele, que ele levou e que ele está trazendo para nós, enfim, né, com toda essa história incrível, e também conhecer um pouco dessa cultura africana que para nós, sem dúvida alguma, né, é um aspecto bastante enriquecedor. Vitor, então eu queria que, se você tiver mais algum ponto que você gostaria de trazer aqui para a gente, principalmente deixar uma mensagem final, né? E claro, né, quem mandou contar, né, que você fala Swahili, né, agora vai ter que nos presentear com uma parte da mensagem traduzida, claro, em Swahili também. Sim, mas eu acho que todo brasileiro fala Swahili. Pelo menos quem assistiu o filme O Rei Leão, todo mundo sabe que é Hakuna Matata, né? Sem problemas. Sempre. Então a gente não sabe muito, mas todo mundo... E tem outra palavra em Swahili que é mesmo em português, né? O Swahili tem uma origem muito interessante, que é uma língua bantu, mas foi uma língua que foi influenciada muito pelos portugueses, que passaram ali pelo litoral do Quênia, são cidade de Mombasa, tem muita influência portuguesa. Então, por exemplo, mesa é mesa, né? A gente escreve mesa com S, escreve mesa com Z. Também teve influência árabe, você que é libanês. Sem dúvida. Então, assim, nós temos 3 principais formas de falar obrigado. A primeira é asante, que a maior parte das pessoas falam. A segunda é nashukuru. E a terceira é shukran. E é a mesma coisa que o árabe. E é uma língua muito bonita. Eu acabo no dia a dia ouvindo. E aí comprei livros, vou estudando, vou arriscando. Eu até falo que às vezes meu Swahili está melhor que meu francês, embora eu estude muito francês, eu acabo usando, eu não vivo num país que fala francês, eu falo mais inglês e Swahili. E também tenho tentado aprender árabe, para mim é muito importante, fui para a Nigéria, tentei aprender um pouco de Yorubá. Olha, que riqueza, hein? E também é uma língua que algumas pessoas falam no Brasil, né? Algumas pessoas são descendentes da Nigéria, né? Fruto dali do povo Yorubá. Então, mas o Swahili é maravilhoso, né? Assim, uma palavra que eu posso também as pessoas lembrar é nakupenda, né? Nakupenda eu amo, né? Eu amo, então é uma palavra que as pessoas precisam aprender. Olha, E também assiste o novo filme do Rei Leão, tem várias palavras. Rafiki é amigo, então a gente fala geralmente quando uma pessoa é legal, Rafiki Yanko, meu amigo. Então tenho aprendido bastante. O que eu queria deixar é que a gente continue, né, com esse mundo multicultural, multilateral. A gente tem muito para aprender, né? Quanto mais a gente tem pluralidade, mais a gente tem melhores soluções para os problemas, né, que a gente enfrenta no mundo, e mais perspectivas de melhora, né, nesse mundo. Eu acredito muito, sou um otimista e realista, e vejo que o mundo mais tem desafios, tudo é cíclico, né? Tem um ciclo, então tem momentos que são mais complicados, momentos mais de prosperidade, volta. Então é sempre essa força, né, que a gente brinca, né, que é a preservação da tradição e que é a inovação, e o mundo vai vivendo e vai evoluindo dessa forma. E a minha experiência fora, na África, tem me trazido isso de uma forma mais clara, e principalmente sair da zona de conforto, né? Eu tenho bastante tempo aqui, conheço muitas pessoas no mercado, muitos clientes, que eu amo todos esses clientes, mas tendo lá, construir um relacionamento em inglês, em Kiswahili e em francês, também tem sido uma etapa importante para mim, para ver que no final um laboratório clínico é um laboratório clínico em qualquer lugar do mundo, então o diagnóstico pode impactar no mundo todo, positivamente, principalmente no foco da prevenção. Muito bom, Vitória. Providencial sua mensagem, né? Realmente foi um momento desafiador que nós estamos vivendo mundialmente, né? Realmente essa mensagem de otimismo, né? De resiliência e tudo mais. E parabéns pela tua história. Adoramos muito. E use e abuse do nosso diagnóstico do mercado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado mesmo. Hoje tivemos a honra de receber o Vitor Muniz Júnior, ele que é diretor de marketing e excelência comercial, chapter lead da Roche Diagnóstica na África, Nairobi, no Quênia. Obrigado por você estar conosco.
Em nome do Carlos Eduardo Gouveia da CBDL, agradecemos muito a companhia de vocês. E você já sabe, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe os nossos programas, ative o sininho. E o Diagnóstico por Dentro do Mercado já está sempre aqui para trazer novidades para você. Obrigado, pessoal. Obrigado por estar conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.